Levante aí a sua Bíblia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Nós precisamos te ouvir. Eu sei que o Senhor é um Deus que fala. Não deixa o mal roubar essa palavra, nem voltar vazia. É a tua palavra. Me usa agora, mas faça o teu povo entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que todos nós venhamos entender claramente essa palavra, para a tua glória. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Não converse, não se distraia e preste atenção, por favor. Eu quero primeiro que você tenha esse entendimento de que período foi esse que eles viveram. Olha bem para mim aqui agora, para você entender. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, certo? Ficaram durante esses 70 anos cativos. E eles estavam voltando da Babilônia e estava tudo destruído. Não tinha nada. O templo tinha sido derrubado. As casas estavam em ruínas. Tudo estava no chão. Eles tinham que começar do zero. É fácil começar do zero? É difícil. É muito difícil começar do zero. E eles estavam em direção a essa reconstrução. E Zorobabel estava liderando esse grupo. E a palavra de Deus chegou. Diz assim, Zacarias 4:1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. Olha para mim, por favor. Deus trabalha despertando. Deus, ele não trabalha com acomodados, com pessoas preguiçosas. Deus nos desperta para nós fazermos o que tem que ser feito. E o anjo veio com a palavra de Deus para despertar, para fortalecer. A palavra de Deus já me fortaleceu várias vezes, vai continuar me fortalecendo. A palavra de Deus várias vezes me animou, me encorajou, me direcionou, me abençoou, porque Deus trabalha com a palavra. E o anjo veio com uma palavra para despertar. Lembra quando Josué estava desanimado e Deus veio com a palavra para ele despertar? Moisés é morto. Dispõe-te e atravessa o seu Jordão. Não fica aí choramingando, não fica aí lamentando a morte de Moisés, vai para a guerra. Então Deus desperta. A palavra de Deus nos desperta, nos faz acordar desse sono espiritual. E diz assim o versículo 2: e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Olha para mim, por favor. Olha a pergunta do anjo. Que vês? O que você está vendo? Deus, Ele nos faz enxergar o que nós não estamos vendo. Tem coisas que estão diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. Quantas pessoas elas conseguiram enxergar uma lacuna no mercado? Quantas pessoas enxergaram que era para se afastar de certas pessoas, era para tomar certas atitudes, era para investir onde ela não estava investindo, porque Deus fez ela enxergar. O mal trabalha fechando a visão, Deus trabalha abrindo a visão. O mal trabalha cegando, dizendo que não tem solução, que não tem saída, mas Deus trabalha abrindo a visão, mostrando a saída. E o anjo perguntou, que vês? E ele falou o que ele viu, o castiçal de ouro,
os 2 vidros de azeite. Ele passou a explicar o que ele estava enxergando. Aí no versículo 4 diz assim: e respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? O que é que ele disse? E eu disse: não, Senhor meu. Aprenda uma coisa aqui, olha para mim, por favor. É horrível conviver com a pessoa que acha que sabe tudo. É horrível conviver com a pessoa que se acha mais inteligente que todo mundo, mais esperta que todo mundo, melhor do que todo mundo, porque o que você fala despreza, o que você fala ela ignora, ela olha para você como se ela fosse superior. Você não encontra espaço para falar, porque a pessoa sabe tudo, e ninguém sabe tudo. Se você não estiver aberto para aprender, sua vida não vai crescer nunca. Você vai se perder naquilo que você se apoia, na sua muita sabedoria. Nós aprendemos um com os outros. Deus usou a empregada de Naamã para ensinar fé para ele. Deus usou uma jumenta para ensinar Balaão. Deus usa quem Ele quiser. Deus pode falar com você através de quem Ele quiser, quando você está aberto para aprender. Eu aprendo com meus companheiros, eles aprendem comigo. Eu aprendo com vocês até no atendimento. A partir do momento que você se fecha e acha que você já sabe tudo, então as pessoas que poderiam te ajudar não te ajudam. Às vezes a mulher quer ajudar o marido e ela não consegue. Por quê? Porque ele não ouve, ele não dá espaço, ele acha que ela não entende. Mas tem coisa que está diante dele, ela está enxergando, mas ele não deixa ela falar. Ela está vendo que tem gente desonesta, que ele está confiando na pessoa errada, que ele está andando na direção errada, mas ele não dá espaço para a mulher, ele se arrebenta, mas não se abre para ela, porque ele acha que sabe mais do que ela, e vice-versa. Escute bem, é horrível conviver com a pessoa assim, é triste conviver com a pessoa assim, e a pessoa não percebe que ela não consegue aproveitar quem ela tem do lado, porque poderia ser muito mais ajudada, mas a pessoa não se abre, e às vezes se abre para as pessoas que não deveria se abrir, aproveitadoras. Ele não se rebaixou, não se diminuiu, dizendo que não sabia. Quando eu não sei uma coisa, eu pergunto, eu aprendo, eu não sei tudo. Quantas pessoas já me ensinaram, quantas pessoas, e eu continuo aprendendo. Eu aprendo com minha esposa que está aí, eu estou sempre aprendendo. A hora que a pessoa achar que sabe tudo, ela tem que morrer. Só quem sabe tudo é Deus. E ele disse assim: eu não sei. Vamos continuar. Parei aonde? 5. Não é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo. 6, desculpe. E respondeu-me dizendo: esta é o quê? A palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha para mim, por favor. Era difícil o que Zorobabel, que era o líder, e aquele povo que estava saindo do cativeiro, tinha pela frente para enfrentar. Era um desafio, era uma guerra, era começar do zero. Era muito difícil a situação deles, mas a palavra de Deus veio e disse: não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você não entristece Ele, você não deixa Ele se apagar em você. Porque tem situações que você só vai ter calma com o Espírito Santo, você só vai ter paciência com o Espírito Santo. Tem situações que são situações difíceis, que você só pode orar e esperar Deus agir, mas Ele vai agir, e o Espírito de Deus te sustenta. Na hora do fogo, na hora da guerra, se você não tem o Espírito Santo, o fogo te devora, o fogo te derrete. Na hora do fogo, porque você enfrenta coisas que você não imaginou que você ia enfrentar. Você enfrenta coisas numa força que você nunca imaginou que ia vir contra você. Mas Deus está permitindo, por quê?
Porque Ele quer fazer coisas grandes através de você. E não pode ser na força do seu braço. Você vai se deparar com situações que você não vai conseguir a ajuda de ninguém, que você não vai poder contar com ninguém. E a única coisa que você vai poder fazer é orar e depender de Deus, é dobrar o seu joelho e confiar em Deus, e entregar na mão dEle. Todos nós passamos por isso, amém? É o fogo, é a guerra que nós enfrentamos. E se você não tem o Espírito de Deus, você vai lutar com a força do seu braço, você vai ficar nervoso, vai perder a cabeça, vai ficar doente, vai se estressar e vai se arrebentar. Porque não é por força nem por violência, não é do seu jeito. Por isso que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela deixa o Espírito Santo guiar ela. Ele fala, cala a boca, não é hora de falar, fica calmo, confia, espera a poeira baixar. Ele vai te guiando, Ele vai te sustentando, Ele te ajuda a passar por coisas que você nem acredita que você venceu. Você não acredita. Você tem experiências com Ele gloriosas nos momentos mais difíceis. E de repente você diz assim, bispo, tem horas que eu acho que a minha luta é maior do que a luta de outras pessoas. É porque Deus tem coisas maiores para você. Tem pessoas que ainda não têm a musculatura espiritual que você tem. Talvez vai enfrentar lutas como a sua lá na frente. Mas se você está enfrentando, Ele não vai permitir vir além da sua força. Bispo, mas está muito difícil, é uma situação desafiadora. Mas Ele é com você. Diga, Deus é comigo. Creia nisso. Pense nisso nos seus momentos difíceis, que Ele é com você. Então a palavra chegou para ele, dizendo assim, ô Zorobabel, não é por força nem por violência, não, vai ser pelo Espírito, porque quando é pelo Espírito, a coisa flui, quando é pelo Espírito, a coisa acontece. A mulher andava desesperada com a situação do filho, porque ele se envolveu com drogas, pensando que ele ia morrer, e ele foi para a rua, estava desesperada, veio para a igreja, entregou o filho na mão de Deus, confiou em Deus. Ela disse que um dia o filho chegou em casa e falou, mãe, me ajude. Ela esperou tanto esse momento, que ela falava, ele não ouvia, ela queria dar conselho na hora errada, ela queria falar na hora errada, e entrava no ouvido, saía pelo outro, causava brigas. No dia que ele pediu ajuda, ela disse assim, me dê um abraço aqui, você tem mãe, eu estou com você. Ele disse que naquele abraço, o Espírito Santo trabalhou nele e libertou ele. Não foi por força, nem por violência. Não vai ser do seu jeito, não vai ser na força do braço, é no Espírito. Quando eu peço para você vir quarta-feira e domingo, é para você amadurecer na fé. Quarta-feira vai começar os 5 fundamentos da fé, para você ter uma fé firme o dia inteiro, principalmente 8 da noite. Domingo é reunião que você não deve vir por causa do óleo. Você deve vir para você ouvir a palavra, buscar o Espírito Santo, valorizar Ele, para que você tenha condições, nos momentos difíceis, nos desertos, não derreter, amém? E Ele vai te sustentando, te ajudando, te mantendo de pé, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele não abandona quem é dEle. Então veio essa palavra dizendo, Zorobabel, fica tranquilo, não é por força nem por violência. Agora você entende porque o mal gosta de ver você nervoso? Porque ele usa pessoas para tirar você do Espírito. Agora você entende porque ele quer você fora do Espírito, xingando, brigando, porque ele sabe que na força do braço ele vence, mas no Espírito ninguém nos vence, é no Espírito. Quando o dia estiver pesado, quando as coisas estiverem difíceis, pare para orar. Tem horas que a coisa não está se encaixando, sua cabeça não está conseguindo pensar, você não está conseguindo resolver, pare, ore, entregue na mão de Deus. Aprenda a vencer as coisas no Espírito, com Deus. Quando a pessoa deixa a palavra de Deus entrar, ela pode estar cheia de problemas, pode ter um montão de problemas. A palavra de Deus entra, ela crê, a palavra de Deus começa a gigantar ela, a palavra de Deus começa a crescer dentro dela, e os problemas começam a diminuir. Por isso que a pessoa fala, quem és tu, agiota, para não sair da sua mão esse ano? Quem és tu, dívida, para não te pagar? Quem és tu, problema, para não te vencer? Quem és tu, situação, para tirar o meu sono? Quem és tu, situação, para me afrontar? Se eu tenho meu Deus. Então você cresce
diante dos problemas, porque você creu na palavra de Deus. É assim que Deus trabalha. Deus estava encorajando com a palavra, porque sabia que o que eles iam ver era difícil, o que eles iam passar era complicado, eles precisavam levantar realmente do zero, mas Deus ia ser com eles. Então Deus veio fortalecendo, colocando o problema lá embaixo. Quem és tu, o problema? Não foi o que Jesus falou? Se crer, dirás esses montes o quê? Ergue-te e lança-te ao mar. Se remove problemas considerados grandes, você resolve situações que parecem impossíveis, porque no deserto você tem essa experiência. Você fica em situações consideradas impossíveis para ver o Deus dos impossíveis agir. Você fica em situações que parecem perdidas para ver o Deus que não tem causas perdidas agir. Amém? Olha o último casal que deu testemunho, e dívidas, e doença, e Deus está fazendo milagre, mudando a situação e fazendo eles darem testemunho. Vai chegar a sua hora também. Amém? Aí ele diz assim para terminar, agora é para valer. Versículo 8: e a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo. Quem veio de novo? Olha para mim, por favor. Toda segunda que você vier vai ter o quê? Vai vir uma palavra para você. Toda segunda-feira vai ter uma palavra para você. Semana que vem vai vir novamente a palavra para você. Por quê? Porque Deus sabe do seu desafio, da sua guerra, do seu recomeço. Ele sabe do prejuízo que você tomou, da guerra que você está enfrentando, e Ele vai te alimentando na palavra, para você ter força para vencer. Então sempre vai ter uma palavra. Veio novamente a palavra. Se você é uma pessoa de Deus, Deus está sempre falando com você. Sempre que você vem no culto, às vezes Deus muda uma pregação só para te abençoar, só para falar com você. Parece que só tem você no culto, porque Ele fala com você. Você sabe que é com você. Enquanto eu estou pregando, entra em você, você sabe que é contigo. Quantas pessoas aqui eu tinha marcado um atendimento, e quando acabou o culto elas falaram: não precisa mais não, Deus já falou. Amém? Aí diz assim, versículo 9: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também em suas mãos o quê? Acabarão. Para quê? Que o Senhor enviou a voz. Olha para mim, por favor, isso aqui é tão forte. Olha a promessa de Deus. As mãos de Zorobabel vai começar a obra, eu vou ajudar e ele vai terminar. Depois leia Esdras 6, 14, 15, você vai ver que a obra terminou. Eles conseguiram. Você vai conseguir. Você vai conseguir terminar de pagar essa casa, esse apartamento, esse carro. Diga, eu vou conseguir. Você vai conseguir terminar essa dívida, de pagar essa dívida. Deus não vai deixar você no meio do caminho não, você vai conseguir. Diga, eu vou conseguir. Deus prometeu a Zorobabel, você vai começar e você vai terminar, porque eu vou estar com você do começo ao fim. Tem muitas obras inacabadas em São Paulo, no Brasil, no mundo, mas a obra de Deus na sua vida não vai ficar pela metade não. Ele termina, Ele é fiel. É guerra, é luta, mas Ele vai te ajudar a terminar. Quando o último boleto acabar, você vai dizer: ó Deus, obrigado, o Senhor me ajudou. Amém? Ah, bispo, ainda falta 62, 48, 24, ainda faltam muitos anos. Deus vai te ajudar. Você viu o testemunho falar? Dívida que eu tinha que pagar não sei quantos meses, quantos anos, Deus me ajudou e eu paguei. Com pouco tempo. Ele pode fazer. Hoje está cheio de prestações atrasadas. Daqui a pouco você começa a pagar 2 de uma vez, 3 de uma vez, várias de uma vez. Deus vai ajudar. Ele diz assim no versículo 10, último versículo que eu vou ler: porque quem despreza o dia das coisas, o quê? Pequenas. Tem Bíblia que fala os humildes começos, pois esses se alegrarão. Olha só, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha a pergunta: por que desprezas as coisas pequenas, os humildes começos? Deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabe como é que a Igreja Universal começou? Por exemplo, na África do Sul. Olha como começou a igreja na África do Sul. Coloca aí. Olha a igreja. Só tinha entulhos. Horrível. Os pastores limpando. Começou aí. Olha onde é que está agora. Ó.
no Soweto. Olha só, olha o tamanho dessa catedral. Olha o povo lá de fora e olha o povo também do lado de dentro. Vai aparecer aí a imagem do povo do lado de dentro. Uma baita de uma catedral, quase do tamanho do templo. Mas começou o quê? Não ouvi. Pequeno, olha para mim agora, por favor, pode tirar. E assim foi a igreja, desde o início. Começou no coreto. Nos países onde ela começou, começou bem pequena. Começou com poucas pessoas. Quem gosta de entrar na funerária? Ninguém, mas começou ali. Você quer começar o quê? Com avião, Você quer começar com o quê? Com carrão, Começa no banheiro, começa vendendo na rua, começa no seu quarto. Tem gente que começou dentro de casa, mas comece, não despreze os humildes começos, comece pequeno. Daqui a pouco Deus faz você ficar grande. Não queira começar lá em cima, não. Começa lá embaixo. Não despreze os humildes começos, não. Os pequenos clientes, não. O início não, porque o início é difícil. Tem gente aqui começando, a mulher falou, começou a olhar para o banheiro. E Deus falou, olha para o banheiro. E ela, meu Deus, que tanto eu olho para esse banheiro. Abriu o pet shop dela, era o banheiro. Tem gente que quando abriu a empresa, não deixava ninguém na empresa. Sempre dava uma desculpa, porque a empresa era dentro de casa, era num quarto. Mas depois cresceu. Você vai crescer. A obra que Zorobabel começou, Deus ajudou e ele terminou. Fique em pé e diga, Deus vai me ajudar. E tudo que eu começar, eu vou terminar. Nós vamos orar agora. Olha para mim, por favor. Eu quero que venha aqui na frente. Você que diz assim, bispo, está uma guerra. Eu estou começando do zero. Eu e Deus, Deus e eu. Estou começando do zero. Do zero. Mas Deus vai me dar força. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que está com um grande desafio na sua frente, vem aqui diante do altar.